Boa tarde. Tudo bem, gente? Não, por quê? Calma, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo nas nossas vidas. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente havia iniciado na aula anterior, o conceito de limite, tá? E vamos tentar falar de continuidade e limites laterais na aula de hoje. Sobre a divulgação dos grupos, vocês devem estar recebendo de hoje para amanhã essa divulgação, tá? Os integrantes de cada grupo, os problemas de cada grupo e também os padrinhos, os monitores padrinhos de cada grupo, tá bom? Para que vocês comecem a se reunir, comecem a conversar, a propor soluções para os problemas. Tudo bem? Encarem esse trabalho, essa tarefa com muita seriedade, porque é muito importante. Como eu já falei na aula anterior, a gente está tendo a honra de receber um evento dessa magnitude na nossa universidade, tá? E vocês, como futuros engenheiros, precisam começar a se adaptar, se acostumar a resolver certos problemas, tá? Buscar soluções para determinados problemas. Esse é um dos nossos objetivos aqui, tá? Então, na aula anterior, nós falamos sobre limite de uma função, quando se estende a um ponto, a definição de limite que nós demos, né? Aquela definição que, à primeira vista, parece bem feia, né? Mas o que a gente disse a respeito de limite de uma função f de x, quando x tende a p, ser igual a L, né? O que isso significa? Significa que, dado qualquer epsilon maior que zero, eu tenho que conseguir um delta maior que zero também, de modo que, se x pertence ao domínio de f e se essa diferença aqui acontece, então o módulo da diferença de f de x menos L é menor que epsilon, né? Então foi essa a definição que nós demos. Lembrando que dizer isso aqui significa dizer que essa última informação significa dizer que se x está entre p mais delta e p menos delta, com x diferente de p, né? Lembrando que a gente não está olhando especificamente para o ponto, né? Mas próximo do ponto p, então isso significa que f de x vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon, né? Foi isso que a gente terminou de ver na última aula. A gente finalizou a aula nessa definição e ficou da gente conversar a respeito dessa definição em termos gráficos, né? Eu vou pegar um gráfico aqui, uma função, né? Vamos tomar esse ponto aqui como sendo o ponto P. E esse camarada aqui que é o candidato a limite da função f, que é a função f, quando x tende a esse ponto P, tá? Então, o que essa definição está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, ó, o limite da função f de x quando x tende ao ponto P vai ser igual a esse número real L, se e somente se, dado qualquer epsilon, esse epsilon é um número real, que vai ser uma faixazinha que eu vou tomar de centro em L e raio epsilon. Então vamos supor que você tome esse tamanho aqui, essa faixazinha. Então se aqui é L e esse tamaninho daqui para cá, não sei se vai permitir vocês enxergarem bem, se esse tamaninho daqui para cá é epsilon, isso significa que esse ponto aqui é L mais epsilon e esse ponto aqui é L menos epsilon. Deixa eu só melhorar aqui. Esse ponto aqui é L, essa distância é epsilon. Então aqui vai ser L mais epsilon, concorda? Esse ponto é L, essa distância é epsilon. Então aqui vai ser L menos epsilon. Ok até aí? Então a brincadeira é a seguinte, ó. Eu vou te dar esse epsilon, essa faixazinha aqui, ó. E para esse L ser limite da função quando x tende a esse ponto, você tem que ser capaz de me dar um intervalinho de centro em P e raio delta. Um intervalinho delta, de maneira que, vamos supor que o delta é esse camarada aqui, ó.
Então aqui é P menos delta e aqui é P mais delta. Esse tamanho daqui para cá, ó, é delta. Esse tamanho daqui para cá é delta. Tá? Então, eu vou te dar essa faixa. Você tem que ser capaz de encontrar um intervalinho aqui de centro em P e raio delta, de modo que todo e qualquer ponto que estiver nesse intervalo, mas diferente de P, a imagem desse ponto caia nesse intervalinho aqui. Então, por exemplo, se eu tomar esse ponto aqui, ó, a imagem dele, pela função f, vai estar dentro desse intervalo. Se eu tomar um outro ponto aqui, ó, a imagem desse ponto, pela função f, também vai estar dentro desse intervalo. Então, eu te dou um epsilon e você tem que ser capaz de me dar um delta, de modo que essa propriedade seja satisfeita. Todo camarada que estiver aqui dentro, a imagem dele vai ter que estar compreendida nessa faixa. Geometricamente, é como se você olhasse para essas faixazinhas aqui, ó. Para essa e para essa. É como se o gráfico da tua função, nesse pedaço aqui, ficasse inteiramente contido nesse retângulo. Se isso acontecer, então eu vou dizer que o limite dessa função, de fato, quando x tende a p, de fato vai ser L. Tá? Deixa eu te mostrar um desenho aqui no slide, que deve ficar... Esse desenho aqui. Então, eu estou dizendo que esse L é o limite da função quando x tende ao ponto P, se, dado qualquer intervalo, esse epsilon pode ser bem pequenininho. Eu posso escolher um epsilon do tamanho que for. Você sempre vai ter que ser capaz de me dar um delta correspondente. Então, eu te dou esse epsilon e você me dá um delta, de maneira que qualquer ponto nesse intervalinho aqui de P menos delta e P mais delta, com exceção do P, tá? Qualquer ponto aqui, a imagem desse ponto vai ter que cair nesse intervalinho. Sob essas condições, a gente vai dizer que o limite dessa função, de fato, no x tende a p é L. Alguma dúvida nessa ideia geométrica? Olha só, deixa eu mostrar aqui no GeoGebra. Olha só. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Peguei essa função. Tá? Peguei essa função. Eu vou pegar esse epsilon aqui, ó. Epsilon igual a 2. Tá? Observe essa faixa aqui, ó. L mais epsilon e L menos epsilon. Eu quero saber se esse delta aqui, por exemplo... Se vocês acham que esse delta aqui, ó, delta igual a 1,5, se ele satisfaz essa definição de limite. Ou seja, será que todo ponto nesse intervalo, com exceção do P, a imagem dele está contida nessa faixa de L mais epsilon até L menos epsilon? Sim ou não? Não. Bem aqui, ó, eu tenho um pontinho, vou dar um zoom, vou ampliar aqui, ó. Bem aqui assim, eu posso tomar um ponto de maneira que a imagem dele vai estar por aqui assim, vai estar fora da faixa. Concorda? Então esse delta aqui, o tamanho desse intervalo no eixo das abscissas, não nos serve. Ele precisa ser menor. Será que tem algum menor que serve? Tem, ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Será que esse serve? Esse serve. Porque qualquer ponto que eu tomar aqui, com exceção do P, a imagem desse ponto vai estar dentro desse intervalo L mais epsilon e L menos epsilon. Em termos geométricos, em termos de caixinha, essa parte do gráfico da função está inteiramente contida dentro dessa caixinha, desse retângulo formado pelas duas faixas, que é a interseção dessas duas faixas. Tá? Aí, professor, mas esse delta está muito grande. Desculpa, esse epsilon está muito grande. Vamos pegar um epsilon menor. Vamos. Vamos pegar epsilon igual a meio aqui, por exemplo. Ó. Epsilon igual a meio. Para epsilon igual a meio, será que o delta igual a meio serve? Serve ou não serve? Não serve. Porque, olha só, desse intervalinho aqui, ó, eu posso conseguir um ponto x bem aqui, tal que a imagem dele pela função vai cair fora da faixa.
Então esse delta igual a meio não nos serve. Ele tem que ser menor. Esse aqui nos serve, será? Sim ou não? Não. Eu ainda consigo um ponto bem aqui, ó, perto do P menos delta, tal que a imagem dele está fora da faixa. Então o delta que vai começar a nos servir é um delta desse tamanho aqui, por exemplo. Aqui sim. E observe que nessa parte, o gráfico da função está inteiramente contido nesse retângulo formado pela interseção das duas faixas. Qualquer ponto que eu tomar aqui, com exceção do P, a imagem dele vai estar dentro da faixa L mais epsilon e L menos epsilon. Tá claro, gente? Essa ideia geométrica? Alguma dúvida? Alguém não entendeu isso? Tá, então tá ok, né? Então essa é a definição de limite de uma função que a gente chama por épsilons e deltas, tá? É importante que a gente saiba essa definição, principalmente para os matemáticos, é muito importante isso, porque é através disso que a gente começa a demonstrar todas as propriedades e resolver determinados problemas. Só que aqui a gente não vai ficar resolvendo problemas e problemas com base nessa definição, porque é uma definição que requer uma certa prática, é meio complicado de início, tá? A gente vai querer principalmente utilizar as propriedades de limite para a gente começar a resolver novos limites, tá? Eu vou deixar esses dois exemplos aqui para a gente fazer depois, tá? Vocês podem tentar e posteriormente eu faço, que é mostrar que o limite da função constante quando x tende a p é a própria constante, e que o limite da função afim quando x tende a p é o próprio ponto P. Tá? Eu vou só dar a ideia geométrica do porquê que isso é verdade. Tá? É bem simples, inclusive isso aí está demonstrado nas notas de aula. Vocês já baixaram as notas de aula? Quem já baixou as notas de aula aqui? Ainda tem muita gente que não baixou as notas de aula. O que está acontecendo? Você tem que baixar as notas de aula, você tem que ler as notas de aula antes de você vir para a aula, para que quando você chegue aqui, você só tira as dúvidas. Tá bom? É por isso que a gente bota lá na plataforma Moodle todas as notas de aula até o final do curso. Se você entrou lá, você viu que já tem todas as notas de aula. Para que isso, professor? É porque você não tem nada na sua vida para fazer, você fica fazendo nota de aula de aula que você vai dar lá no final do curso? Não. É para você já ir pegando as notas de aula e já ir estudando. Tá bom? Então eu quero mostrar que o limite da função constante, quando x tende a um ponto, é igual à própria constante. Tá? Então, qual é a ideia geométrica disso? Bom, como que é o gráfico de uma função constante, gente? Como é o gráfico de uma função constante? Hein? É uma reta horizontal, sim ou não? A função y igual a c, o gráfico dela é uma reta paralela ao eixo das abscissas e que passa no eixo das ordenadas no ponto C. O que eu quero mostrar, intuitivamente apenas, que eu não vou fazer a escrita aqui, mas só mostrar intuitivamente, é mostrar que o limite toma qualquer ponto P do domínio dessa função. O limite dessa função quando x tende ao ponto P é igual ao próprio C. Isso faz todo sentido, porque olha só, pega qualquer faixazinha aqui. Pega qualquer faixa aqui, ó. Imagine essa faixa aqui, ó. Pergunta que eu faço. Quanto que tem que ser o delta? Essa faixa é o C menos epsilon e C mais epsilon. Quanto que tem que ser o delta para que a propriedade do limite seja satisfeita? Qual que tem que ser esse tamanho aqui desse intervalo? Pode ser qualquer tamanho. Olha só, pega esse tamanho aqui, ó. Qualquer ponto nesse intervalo, a imagem dele vai cair nesse intervalo? Vai, porque a função é constante. Ah, professor, pega esse intervalo aqui, ó. Vai servir? Vai também. Qualquer ponto nesse intervalo, a imagem vai cair dentro desse intervalo, porque a função é constante. Então, dado qualquer epsilon, você pode, epsilon positivo, você pode tomar qualquer delta real. Desculpa, qualquer delta positivo, real positivo. Aqui ele vai satisfazer essa propriedade, tá bom? Aí fica como exercício só vocês tentarem escrever e olharem a nota de aula que lá já está feito, tá? Aqui é só para vocês entenderem essa definição. O outro exemplo é que o limite da função x, y igual a x, quando x tende ao ponto P, é igual ao próprio ponto P.
Tá? Por que que isso acontece? Por conta do seguinte, ó. Como que é o gráfico dessa função y igual a x? É uma reta, passa pela origem, né? Passa aqui bem no meio dos quadrantes ímpares, né? Que é a identidade. Tá? Então essa é a reta y igual a x. Toma um ponto P qualquer no domínio dessa função. Aqui o ponto P. Quem é a imagem desse ponto P? Quem é a imagem desse ponto P pela função? Quando eu substituo x igual a P aqui, o y vai ser o próprio P, sim ou não? Tá? Vou colocar P aqui, que é o candidato a limite. Aí olha só, presta bem atenção. Toma essa faixazinha aqui, ó, que é P mais epsilon, e aqui é P menos epsilon. Aqui é a faixa. A pergunta que eu faço é, quanto que tem que ser o delta aqui para que a propriedade seja satisfeita? Ou seja, para que qualquer ponto nesse intervalo, a imagem dele caia nesse intervalo. Quanto que tem que ser o delta? Ele tem que ser no máximo quanto? No máximo igual ao epsilon. Ele tem que ser no máximo igual a epsilon porque a função é a função de identidade. Essa inclinação aqui é 45 graus. Então, se eu tomar o delta igual ao epsilon, ou seja, aqui for P menos delta, P mais delta, mas que na verdade isso aqui é P menos epsilon e P mais epsilon, qualquer ponto que eu tomar aqui, a imagem dele vai cair aqui. Porque esse ponto, se aqui for, só um exemplo, se aqui for 2, aqui vai ser 2 também, porque a função é y igual a x, é a função de identidade. Então basta que eu pegue como tamanho desse intervalo o mesmo tamanho desse outro intervalo, que aí a propriedade vai estar satisfeita. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então essa é a definição de limite por epsilon e delta. Sugiro que vocês deem uma lida nisso, tá? Nas notas de aula. Tá? Já está resolvido esses dois exemplos. E a partir desses dois exemplos e dessas propriedades que eu vou mostrar agora para vocês, a gente vai começar a resolver limites. Tá? Olha só esse teorema. Suponha que C é uma constante e que os limites das funções f e g, quando x tende a p, existem. Tá? Então, C é uma constante e esses limites existem. Olha as propriedades. O limite da soma dessas funções é a soma dos limites dessas funções. O limite da diferença dessas funções é a diferença dos limites. O limite do produto de uma dessas funções pela constante C, essa constante é como se ela saísse do limite. É o produto da constante vezes o limite da função. O limite do produto dessas funções é o produto dos limites dessas funções. E se a função de baixo do denominador g for diferente de zero e o limite dela também for diferente de zero, então o limite do quociente é o quociente dos limites. Com base nessas propriedades e nesses dois exemplos, a gente começa a resolver vários limites. Tá? Limite da soma é a soma dos limites. Limite da diferença é a diferença dos limites. Limite do produto da função por uma constante é o produto da constante pelo limite da função. O limite do produto das funções é o produto dos limites. E o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de zero. Tudo bem? Então, com isso, gente, se ficou claro essas propriedades, olha só. A gente já consegue mostrar, por exemplo, que o limite da função x ao quadrado, quando x tende a p, o limite de x ao quadrado, quando x tende a p, é igual a p ao quadrado. Eu quero mostrar isso. Por que isso é verdade, professor? Pelo seguinte, ó. Bom, o que é x ao quadrado? Como é que eu posso reescrever x ao quadrado? Eu posso escrever como x vezes x, sim ou não? Então, o limite de x ao quadrado, quando x tende ao ponto P, é o mesmo que o limite de x vezes x.
quando x tende ao ponto P. Concorda? Só que pela propriedade de item D, o limite do produto não é o produto dos limites? Então o limite desse produto é o produto do limite desse vezes o limite desse. Então é o limite de x quando x tende a P vezes o limite de x quando x tende a P. Só que o limite de x quando x tende a P é P. Sim ou não? Então, isso aqui é P. E, portanto, aqui é P. E, portanto, isso aqui dá P ao quadrado. Então, está demonstrado que o limite, quando x tende a P de x ao quadrado, é P ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? É difícil isso? Não, professor, muito fácil. De fato, é fácil. Por enquanto. Tô brincando, não é difícil não, gente, tá? Olha só, limite, quando x tende a 2, de menos 3x ao quadrado, mais 2x mais 10. Quero mostrar que isso é igual a 2. Tá bom? Vamos tentar mostrar isso. Olha só, limite, quando x tende a 2, de menos 3x ao quadrado, mais 2x mais 10. Bom, primeira coisa, eu sei que pela propriedade A, olha lá, por favor, pela propriedade item A do teorema, o limite da soma é a soma dos limites. Isso aqui não é uma soma? Soma desse monômio com esse monômio com esse monômio, sim ou não? Então eu posso dizer que isso aqui vai ser o limite de menos 3x ao quadrado, quando x tende a 2, mais o limite de 2x, quando x tende a 2, mais o limite de 10, quando x tende a 2. Tudo bem? Bom, menos 3 é uma constante, que está multiplicando uma função. Pela propriedade C, mostra lá, item C da propriedade, do teorema, o limite do produto de uma constante pela função é o produto da constante pelo limite da função. É como se a constante saísse do limite. Então, esse menos 3 que está multiplicando a função x ao quadrado, eu posso tirar ele do limite. Então, vai ficar menos 3 vezes o limite da função x ao quadrado quando x tende a P. Desculpa, x tende a 2. Mas, aqui a mesma coisa. O 2 está multiplicando o x, então posso tirar ele. Então, 2 vezes o limite de x quando x tende a 2. Mais o limite de 10 quando x tende a 2. Tudo bem? Isso aqui vai dar menos 3 vezes. Quanto é o limite de x ao quadrado quando x tende a 2? A gente acabou de mostrar no exemplo anterior que o limite de x ao quadrado quando x tende a p é p ao quadrado. Então, o limite de x ao quadrado quando x tende a 2 é 2 ao quadrado. Ok? Mais 2 vezes. Quanto é o limite de x quando x tende a 2? É 2. Tudo bem? Então, é 2. Mais, quanto é o limite da constante 10 quando x tende a 2? O limite da constante é a própria constante. Então, é 10. Então, isso aqui vai dar menos 3 vezes 4, mais 4, mais 10. Menos 3 vezes 4 é menos 12. Menos 12 mais 10 dá menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. Então, esse limite aí é 2. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, é 2 de fato. Tudo bem? Difícil isso? Não, só o uso das propriedades. Limite da soma, limite da subtração, do produto, produto da função pela constante e do quociente. E essa? Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende a menos 5.
Quanto que é? Então, vamos ver. Esse limite é o limite do quociente de duas funções. E a gente viu pela propriedade, pelo item E do teorema, que o limite do quociente é o quociente dos limites. Desde que a função do denominador seja diferente de zero, e o limite dela, quando x tende ao ponto, também seja diferente de zero. Então, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a menos 5, de x ao quadrado menos 1, sobre o limite, quando x tende a menos 5, de x é ao quadrado, né? Só corrige lá, bota lá só para ver se é ao quadrado mesmo. É ao quadrado. Ao quadrado mais 1. Tá? Então isso aqui vai ser igual. Observem que aí aqui a gente vai usar as mesmas propriedades que a gente usou anteriormente. Só que aí com a prática a gente não vai ficar, é soma, então separa na soma dos limites. É produto da constante pela função, então separa. Não, o que a gente vai fazer de maneira esperta? O que a gente já percebeu? Que como eu vou separar isso aqui em dois limites, eu vou calcular logo o limite desse e depois subtrair de 1. Sim ou não? E calcular o limite desse, nesse caso aqui, como a gente viu, ó, é como se eu substituísse o p no lugar do x. Limite de x ao quadrado quando x tende a p é p ao quadrado. É como se eu substituísse o x no lugar o p no lugar do x, tá? Então aqui é como se a gente substituísse menos 5 no lugar do x. Quanto é menos 5 ao quadrado? 25. 25 menos 1? 24. Sobre. Aqui é a mesma coisa. Quanto é menos 5 ao quadrado? 25. 25 mais 1. Deu 0 no denominador? Não. Então a gente pode fazer tranquilamente o restante da conta. 26. Esse é o limite. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então tá vendo? Você já sabem calcular limite. Pode simplificar. Pode simplificar, tá bom? Ali dá, simplificando por 2, 12, 13 avos. Tá? Outro exemplo. Limite x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Quando x tende a 1. Quanto que é? Tá, então vamos lá. Vamos tentar, professor. Isso aqui é o limite de x ao quadrado menos 1 sobre o limite de x menos 1. Sim ou não? Bora tentar substituir. Aqui em cima, quando eu substituo 1 ao quadrado, dá 1. 1 menos 1 dá 0. Denominador, no numerador não tem problema, pode dar 0. Mas quando eu substituo aqui embaixo, 1 menos 1, então não posso utilizar aquela propriedade. Não posso utilizar o item E, a propriedade E. Então, e agora? O que a gente faz? Dá para fatorar x mais 1, x mais 1. Muito bem. Mas o que nos garante que a gente pode fazer isso? A ideia que os colegas estão nos dando é a seguinte: professor, você pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui, essa função, você pode usar esse produto notável aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Diferença de quadrados. Isso aqui é a mais b vezes a menos b. Sim ou não? Então, professor, aqui não aparece, mas aqui é 1 ao quadrado. Então, é como se fosse a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, você pode dizer que isso aqui, professor, é x mais 1 vezes x menos 1. E aqui você cancela com esse camarada aqui de baixo, x menos 1. Portanto, esse limite vai ser igual ao limite desse. Mas quem te garante que isso aqui é igual? Quem te garante que você pode fazer isso aqui? Que você pode dizer que o limite... Porque essa função e essa função x mais 1, depois que você corta, essas duas funções, elas são iguais? São iguais ou não? Não, elas não são iguais. São funções diferentes. Quer ver? Olha só.
x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é diferente de x mais 1. São funções diferentes. Então, o que nos garante que o limite dessa vai ser igual ao limite dessa aqui? Bom, o que nos garante é o seguinte: essas funções são diferentes para todo ponto diferente de 1. Olha só, como é o gráfico dessa função aqui, ó, x mais 1? É uma reta, muito bem. Ela toca o eixo das ordenadas aonde? No 1. E toca o eixo das abscissas aonde? No menos 1. Então ela toca aqui, ó, no menos 1 e aqui no 1. Ela faz isso aqui, ó. Todo mundo sabe o porquê disso, gente? Por que essa reta aqui toca no 1 aqui no eixo das ordenadas? Porque o coeficiente linear dela é 1. O valor do coeficiente linear é o valor onde ela toca o eixo das ordenadas. Ok? Revisão de função afim. E por que é menos 1? Porque menos 1 é a raiz dela. Como é que calcula a raiz dela? É só você fazer de cabeça x mais 1 igual a 0 e encontrar o valor de x que zera isso. O valor de x que zera isso é menos 1. Então ela toca no menos 1 no x e no 1 no y. Tudo bem? Esse é o gráfico dessa função. Mas qual o gráfico dessa função? Essas duas funções, elas são iguais, com exceção do ponto x igual a 1, porque o x igual a 1 não está no domínio dessa função. Então, o gráfico dessa função aqui é esse aqui, ó. É esse mesmo gráfico, só que aqui, no ponto de abscissa 1, ela tem um furo, que aqui seria 2. Esse é o gráfico, esse aqui é o gráfico da função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E com a bolinha fechada aqui, é o gráfico da x mais 1. Tá claro, gente? Agora, olhando para os gráficos delas, essas duas funções são iguais? Não são iguais. Elas são iguais em todos os pontos, com exceção do ponto x igual a 1. Agora, vamos voltar para a definição de limite. O que a definição de limite nos diz? Ela nos diz... Deixa eu voltar aqui. Olha só aqui na definição de limite. Ela nos diz que limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L. Isso significa que para todo epsilon, você tem que me dar um delta, tá o quê? Para todo ponto no domínio da função, e com x nesse intervalo, mais o x o quê? Diferente de p. Na definição de limite, o x não me interessa se ele vai ser igual a p. Na verdade, eu exijo que ele seja diferente de p. Então, quando a gente estuda limites, guardem isso. Quando nós estudamos limites, nós estudamos o comportamento da função próximo do ponto. Então, eu quero ver o comportamento da função perto desse ponto 1. O ponto 1 não me interessa. Eu quero perto do 1. Mas perto do 1, as duas funções não são iguais? Sim ou não? Diga assim. Sim, então esses limites aqui são iguais. É por isso que eu posso dizer que esse limite é igual a esse. Esse limite é igual a esse, porque perto do ponto 1, essa função é igual a essa aqui. No ponto 1 não me interessa, mas perto do 1 elas são iguais. Tá claro? Aí, portanto, então aqui eu fico com o limite quando x tende a 1. Limite de x mais 1 quando x tende a 1. E aqui é só substituir. 1 mais 1, 2. Então esse limite aí, o limite dessa função quando x tende a 1 é de fato 2. E pelo gráfico a gente vê isso. Se aproxima do 1 aqui, ó, pela direita e pela esquerda. Os valores da função estão indo para onde? Estão indo para 2. Tudo bem? Estão indo para 2. Tanto pela direita quanto pela esquerda. Ficou claro agora? Então, quando você tem... Aí, olha só. Quando você tem... Você tem que calcular o limite de uma função em um certo ponto, e você não sabe calcular o limite dessa função nesse ponto, você pode tentar encontrar uma função que seja igual a ela
perto do ponto em questão. Se você encontrar uma outra função que é igual a ela perto do ponto, o limite dessa outra função vai ser igual ao limite que você queria calcular inicialmente. Tá claro? Isso é um teorema, tá? Isso é um teorema, esse teoremazinho aqui, ó. Esse teorema, importante. Olha só, considere duas funções f e g. Diga, filha. Como é? Qual função? Como é que você vai saber qual função que vai ser igual? Nesse caso aqui, eu soube por conta das simplificações. Então, eu consegui transformar essa função com simplificações nessa outra função. Então, apesar de elas serem diferentes, mas perto desse ponto aqui, elas são iguais. Então, eu posso dizer que o limite dessa é igual ao limite dessa. Tudo bem? Eu vou já fazer outro exemplo para ficar mais claro ainda. Mas olha só comentar o teorema. Considere duas funções. Se existir um intervalo, um delta, tal que as duas funções são iguais para qualquer ponto nesse intervalo, mas diferente do ponto em questão, e o limite da segunda função existir, então o limite da primeira também existe e eles são iguais. É exatamente o que eu estou falando. Você quer calcular o limite de uma função, mas você não sabe. Mas você sabe que essa função é igual a uma outra função perto do ponto. Então, você pode dizer que os limites das duas funções são iguais, se o limite dessa outra função existir. Tá? Olha só. Deixa eu ver aqui, exemplo. Olha só esse exemplo. Eu quero calcular o limite da raiz de x menos a raiz de 3 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Quanto que deve ser esse limite? Primeira coisa que você vai tentar é substituir aí, né? Só que observe que o denominador vai dar ruim. Vai dar zero. Então eu tenho que fazer essa ideia de tentar encontrar uma outra função que seja perto do ponto equivalente a ela. Tudo bem? Então, como que a gente poderia fazer? Então, a gente vai fazer assim, ó, limite, quando x tende a 3. Aqui eu vou apelar para a fatoração também. Isso aqui é o limite, quando x tende a 3, de, olha só, isso aqui é a raiz de x menos raiz de 3. Observem que x, para valores positivos de x, x é o mesmo que raiz de x ao quadrado, sim ou não? Que eu posso cancelar o quadrado com a raiz. Concorda? E 3 é raiz de 3 ao quadrado. Porque eu também posso cancelar o quadrado com a raiz. Alguma dúvida até aí? Não? Tá. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 3, de raiz de x menos raiz de 3, sobre... Bom, aqui eu tenho... Vou usar esse mesmo produto notável aqui, ó. É como se tivesse a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é como se fosse o a. Isso aqui é como se fosse o b. Então, o que é a ao quadrado menos b ao quadrado? É a mais b vezes a menos b. Então, aqui vai ser raiz de x mais raiz de 3, a mais b, vezes raiz de x menos raiz de 3, a menos b. Alguma dúvida? Não? Agora dá para simplificar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 3, de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. E essa daqui, quando eu substituo x por 3, vai zerar o denominador? Não, então essa daqui está linda. É 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que é 1 sobre 2 raiz de 3. Então, o limite dessa função é isso. Entendeu, tia? Então, a gente vai pegar uma função que é equivalente a ela perto do ponto. Professor, tem que ter muitas artimanhas aí, né? Muita malícia. Nós da matemática falamos em malícia. Tem que
ter muita malícia para ficar pensando aí nesses produtos notáveis? Tem. Por isso você tem que relembrar aí esses produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, fatoração de trinômio, essas coisas tem que lembrar. Tá bom? Funções contínuas. O que é uma função contínua em um ponto? Vamos definir o que é continuidade de uma função em um ponto, tá bom? Olha só, presta bem atenção. É muito simples essa definição, mas você tem que prestar atenção. Considere um intervalo e um ponto P nesse intervalo. P pertence a I. Dizemos que uma função de I em R é contínua nesse ponto. Observe que esse ponto está no domínio da função. O domínio da função é o intervalo I aqui, ó. O domínio da função é o intervalo I. Então, a primeira coisa que eu estou falando para vocês é: a gente vai estudar a continuidade de uma função em pontos que estão no seu domínio. Tudo bem? Guardem isso. Então, a função f de I em R é contínua em um ponto de seu domínio se, olha só, se o limite da função quando x tende ao ponto é a própria imagem da função no ponto. O que isso está querendo dizer para a gente? Por exemplo, se eu pintar essa bolinha aqui, ó. Se eu pintar essa bolinha, essa função é a função x mais 1. Tudo bem? Olha só, olhando para o gráfico, qual é a imagem, aqui, f de x igual a x mais 1. Qual é a imagem pela função f do ponto 1? Quanto é o f de 1? 2. E quanto é o limite da função quando x tende a 1? Quando x se aproxima de 1, a função está indo para onde? Para o próprio 2, sim ou não? O limite, que é 2, não é igual à imagem do ponto 1? Então eu vou dizer que essa função é contínua nesse ponto. Sempre que isso acontecer, eu vou dizer que a função é contínua naquele ponto do seu domínio. Tudo bem? Alguma dúvida? Então observem que, para a gente falar de continuidade, para a gente dizer que uma função é contínua em um certo ponto, 3 coisas têm que acontecer. Primeiro, e o mais importante de todos, a função está definida no ponto. Eu só posso, preste atenção, a gente só discute continuidade de funções em pontos que pertencem ao seu domínio. Se o ponto não estiver no domínio da função, eu nem comento nada sobre continuidade. Tudo bem? Então, primeira coisa, a função tem que estar definida no ponto. O limite da função, quando x tende ao ponto, tem que existir e tem que ser igual à imagem da função no ponto. Essas 3 coisas. Diga, filho. Se tivesse a bolinha aberta aqui, sim? Se tivesse a bolinha aqui, professor, eu posso dizer que essa função é contínua nesse ponto? Não pode dizer nada, porque esse ponto nem está no domínio da função. Então a gente não discute continuidade de funções em pontos que não pertencem ao seu domínio. Tá claro? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Beleza. Olha só, essas funções aí, ó, essas funções f de x igual a uma constante e g de x igual a x, elas são contínuas em todo o domínio delas. Por quê? Porque, olha só, f de x igual a constante, a gente já viu quem é. É essa função aqui, ó, igual a c. E f de x igual a x, ou g de x igual a x, é essa função aqui, ó, que a gente já viu quem é. Tudo bem? Aí, pensa comigo. Pega qualquer ponto do domínio dessa função f de x igual a c. Pega qualquer ponto do domínio dela. Quanto que vai ser a imagem desse ponto pela função? Vai ser c, sim ou não? E quanto que vai ser o limite dessa função quando x tende ao ponto P? Também vai ser c. Isso serve para qualquer ponto no domínio dela. Então eu vou dizer que essa função ela é contínua em todo o seu domínio. Tá claro? A mesma coisa acontece aqui, ó. Pega qualquer ponto do domínio dela, um ponto P, e quem vai ser a imagem desse ponto? Pela função g de x
igual a x, quem que vai ser a g de P? Vai ser o próprio P, sim ou não? Vamos lá, quem é a imagem do P? É P. E quem é o limite da função quando x tende ao ponto P? É P também. Isso serve para qualquer ponto do domínio dela. Portanto, essa função aqui também é contínua em todo o seu domínio. Deu para entender, gente? A definição de continuidade de uma função? Primeiro, só discutimos continuidade de uma função em pontos que pertencem ao seu domínio. E para a função ser contínua, o limite tem que existir e o limite tem que ser igual à imagem da função no ponto. Tá bom? E se a função for contínua em todos os pontos do seu domínio, aí a gente diz simplesmente que a função é contínua. Uma observação aí, tá? Então eu vou dizer, ó, que essas duas funções aqui, elas são contínuas, simplesmente isso. Porque elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Professor, mas tem função descontínua? Como que seria um exemplo de uma função descontínua em um certo ponto do seu domínio? Ora, na aula anterior eu dei um exemplo. E vou colocar aqui um outro exemplo. Olha só. Olha esse gráfico. Pode ter gráfico de função assim, professor? Pode. Observem que, primeiro, qual é a imagem do ponto P pela função f? Quanto que vale o f de P? M. A bolinha está fechada aqui, ó. Então, nesse ponto, a função f leva esse ponto no M. Então, f de P é M. Tá claro? E quanto que é o limite da função f quando x tende ao ponto P? É L, porque quando eu me aproximo do P pela direita e pela esquerda, a função, os valores da função estão indo para L. Estão indo, eles não são iguais a L. Eles estão indo, estão tendendo a L. Então, o limite é L. Esse L é igual ao M? Não, são diferentes. Então, essa função é contínua no ponto P? Não, ela é descontínua no ponto P. Tá claro? Alguma dúvida? Na prática, gente, para a gente desenhar o gráfico de uma função contínua, imagina que você desenhe um gráfico sem tirar o lápis do papel. Imagina que eu vou desenhar um gráfico de uma função sem tirar o giz do quadro. Esse gráfico vai ser o gráfico de uma função contínua. Se eu tirar o giz do quadro e depois continuar de outro ponto, aí já passa a ser o gráfico de uma função descontínua no ponto. Tá? Um exemplo, outro exemplo. Olha para esse gráfico e me diz, quem é a imagem da função f nesse ponto P aqui, ó? Quanto é o f de P? N. A função f, ela pega o ponto P e leva bem aqui onde a bolinha está fechada, leva no N. Então, f de P é N. Tudo bem? E quanto é o limite da função f quando x tende ao ponto P? O limite.
Não existe, muito bem. O limite não existe. Por que que ele não existe? Porque... Não existe. Porque... Vocês lembram que nós falamos dos limites laterais na aula anterior, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Então, ele não existe por quê? Porque o limite, quando x tende ao ponto P pela direita da função f, é quanto? Pela direita? Pela direita do ponto P, aqui, ó, pela direita, a função vai para m. E o limite da função, quando x tende ao ponto P pela esquerda, pela esquerda, a função vai para L. Vai para L. Esse M é igual a L? Não, eles são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, significa que o limite da função não existe. Tudo bem? O limite da função existir, os limites laterais precisam existir e precisam ser iguais. Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Não? Beleza. Belezinha. Então, olha só, essa é a ideia aqui que eu falei para vocês. Ó. Se você conseguir desenhar um gráfico de uma função sem tirar o lápis do papel, esse gráfico, essa função, vai ser uma função contínua. Então, essa função aqui é o gráfico de uma função contínua, sim ou não? Sim ou não? Sim. Esse aqui é o gráfico de uma função contínua? Não. Não é gráfico de função contínua. Qual é a imagem do ponto 1 pela função? Qual é a imagem do ponto 1 por essa função aí? 4. Muito bem. Bolinha fechada aqui no 4. F de 1 é 4. Qual é o limite dessa função quando x tende a 1? Qual o limite dessa função quando x tende a 1? Não existe. Pela direita do 1, a função está indo para onde? Para o 4. Pela esquerda? Para 1. São iguais ou diferentes? Diferentes. Então não existe o limite. Tá claro? Essa função, ela é contínua em 0? Sim ou não? Qual é a imagem do 0 por essa função? Quanto é o f de 0? É 0. E quanto é o limite quando x tende a 0 dessa função? Também não existe. Quando eu venho pela direita, a função está indo para mais infinito, está indo lá para cima. Quando eu venho pela esquerda, a função está indo para menos infinito, lá para baixo. Então o limite não existe. Tudo bem? Essa função, qual é a imagem do ponto 4 por essa função? 3. F de 4 é 3. E qual é o limite dessa função quando x tende a 4? Aí dá um número aqui entre 0 e 1. Sei lá, 0.3, 0.25, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Essa função é contínua? Sim ou não? Não. Essa função é contínua? Não. Essa função é contínua? No ponto. Eu estou falando contínua no ponto, tá bom? Contínua no ponto? Também não. Tá claro? Alguma dúvida? Agora preste atenção nessa pergunta. Presta bem atenção. Eu estou perguntando nesses exemplos aí do slide. Estou perguntando se a função é contínua no ponto em questão. Certo? Perguntar se a função é contínua no ponto é diferente de perguntar se a função é contínua em todo o seu domínio. Certo? Então olha esse exemplo. Agora vem a questão da prova. Então olha esse exemplo. Essa função, ela é contínua no seu domínio? Sim ou não? Sim ou não? Sim, ela é contínua no seu domínio. Professor, mas tem a bolinha aqui. Está no domínio da função? Tá ou não está? Não, não está. Esse ponto não pertence ao domínio da função.
O domínio da função vai varrer todos esses pontos aqui, ó, as abscissas desses pontos e desses pontos. Nesses pontos, a função é contínua? É contínua. Então tomem cuidado. Quando a gente fala sobre continuidade, nós falamos continuidade nos pontos que pertencem ao domínio da função. Esse ponto não está no domínio da função, então ele não me interessa. O que me interessa são os que estão no domínio dela. Tá claro? Alguma dúvida? Então tomem cuidado, tá? Aí, olha só que bacana. Olha só que bacana. Todas essas funções aí que nós estudamos, que são as funções elementares, polinomiais, racionais, exponenciais, trigonométricas, potências, logarítmicas e as que podem ser derivadas por operações dessas, todas as funções são contínuas no seu domínio. Todas essas. Isso é muito lindo. Isso é muito importante e lindo. Por quê? Porque a gente acabou de verificar, nós acabamos de definir que quando uma função é contínua, em um certo ponto do seu domínio, quando a função é contínua em um certo ponto do seu domínio, o limite dela, quando x tende ao ponto, é igual à imagem do ponto. Sim ou não? Sim ou não? Então, se você sabe, bota lá de novo a lista, por favor. Se você sabe que todas essas funções aí são contínuas em seus domínios, quando você quiser calcular o limite de alguma dessas funções, basta que você calcule, na verdade, a imagem do ponto. Olha só que lindo. Por exemplo, qual é o limite do log natural de x quando x tende a 5? Isso aqui é o log natural de 5. É só substituir. Por quê? Porque o log natural é uma função contínua em todo o seu domínio. Esse ponto está no domínio da função log natural? Diga tá. Tá, então é só substituir. ln de 5. Simples ou não? Muito simples, muito fácil, tá? E com isso a gente pode resolver uma porrada de limites. Vamos fazer esses limites. Letra A. Limite, quando x tende a 2, de 5x ao quadrado menos 6x mais 2. Tá? Como é que é isso? Essa função é uma função de que tipo? Polinomial. A gente já viu que as polinomiais são contínuas em seu domínio, sim ou não? 2, o ponto x igual a 2, pertence ao domínio dessa função, sim ou não? Então é só substituir. Então isso aqui fica 5 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 2. É só fazer essa conta que você vai encontrar esse limite. Mas você tem sempre que prestar atenção se a função é contínua e se o ponto pertence ao domínio dela. Se o ponto não pertencer ao domínio, aí você tem que se virar. Tá bom? Tem que dar seu pulo. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 2, 12. Mais 2. Menos 12 mais 2 dá menos 10. 20 menos 10 dá 10. Então, esse limite aí é 10. Tudo bem? Alguma dúvida? Dúvidas sim ou não? Acho que não, né? Letra B. Oi. Se fosse... Mas todas as funções elementares que a gente estuda, elas são contínuas em seu domínio. O que você poderia perguntar é o seguinte: professor, se fosse um ponto que não estivesse no domínio da função, aí a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos com isso. Por exemplo, aquele exemplo que a gente fez assim, ó, raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, que a gente fez ainda agora, quando x tende a 3. Lembra? Essa função, ela é contínua? Ela é contínua em todo o seu domínio. Ela é uma função racional. Ok? Mas esse ponto está no domínio dela? Não está, então não posso substituir. Essa que é a grande questão. Aí quando acontece isso, professor, aí eu tenho que apelar para encontrar uma outra função que seja equivalente a ela, perto do ponto como nós fizemos. Tá claro? Mais alguma dúvida?
Não? Tá, qual é o próximo exemplo? X tende a 3 de 3x ao quadrado mais 2x sobre 5x menos 10. Então, essa função, eu sei que ela é uma racional, portanto, ela é contínua. 3 está no domínio dela? Sim ou não? Sim. Para eu olhar os pontos que não pertencem ao domínio dela, basta eu olhar os pontos que zeram o denominador, porque ela é racional. O 3 não vai zerar o denominador, então é só substituir. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 sobre 5 vezes 3 menos 10. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 3, 27, mais 6 sobre 15 menos 10. Então, isso aqui dá 33 sobre 25. Tá? Alguma dúvida? Não? Tem mais aqui para falar. Desculpa, tá muito feio, né? Horrível. Na verdade é 5, né? Deveria ser 5. 15 menos 10. Eu somei, não foi? Desculpem. Olha esse exemplo aqui. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Olha esse último exemplo, item C. Limite, quando x tende a 1, da raiz de x menos a raiz de 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 3 menos raiz de 5. Olha, a tarefa de vocês é resolver o máximo de limites que vocês puderem. Abram o livro do Stuart, lista de exercício, material da monitoria, enfim, e vão resolver limites. Agora é a hora de vocês se debruçarem a estudar limites. Produtos notáveis, essas coisas todas. Essa função é contínua no seu domínio? É. Substitui 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 3, raiz de 5 menos raiz de 5, 0. Então esse ponto não está no domínio dessa função, não posso substituir. Então tem que encontrar uma outra função equivalente a ela perto do 1. O que vocês fariam para encontrar uma outra função equivalente a ela perto do 1? O que é isso? Mas quem que ficaria ao quadrado aqui? Esse aqui? Tá, mas calma, vamos lá, vamos por parte. Para eu conseguir colocar ao quadrado alguém aí, eu tenho que vislumbrar como é que ficaria assim, a ao quadrado menos b quadrado. Eu acho que é isso que você quer fazer, sim ou não? Não, mas aí você não pode fazer isso só por fazer. A gente pode fazer isso quando nós temos equações. Por exemplo, vamos supor aqui, sei lá, 2 igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Só um exemplo. Eu quero resolver essa equação. Aí essa raiz está me atrapalhando. Aí eu posso elevar ambos os lados ao quadrado para cancelar essa raiz com isso aqui. Esse quadrado. Aí ok. Mas você tendo uma expressão como essa, você não pode simplesmente elevar isso aqui ao quadrado. Não pode fazer isso. Tá bom? Naquele outro caso, eu reescrevi aquele caso que era assim, ó. Raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Eu reescrevi isso da seguinte forma. Raiz de x menos raiz de 3 sobre raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Isso eu posso fazer? Posso. Por quê? Porque eu não estou desequilibrando a minha função. Isso aqui, a qualquer momento que eu quiser, eu posso cancelar isso com isso.
e voltar para cá, isso com isso e voltar para cá. Aí eu posso fazer. Mas simplesmente botar um quadrado, não, porque isso aqui, ó, essa função, ela não é igual a essa função aqui, ó. Elas são diferentes. Tudo bem? Então a gente não pode simplesmente pôr o quadrado. Tá? Então a gente tem que buscar uma outra estratégia aí. Uma outra solução. Vamos lá, vamos pensar. O que vocês fariam para encontrar, para calcular isso aí? Multiplicar. Raiz de x mais 1. Repetir, né? Repetir. Multiplicar por raiz de x mais 1 sobre raiz de x mais 1. É isso? Você está querendo fazer é multiplicar pelo conjugado, né? Será que vai resolver o nosso problema? Bora tentar. Professor, e pode fazer isso? Nesse caso pode. Por quê? Porque eu estou multiplicando por um fator que na verdade é 1. A qualquer momento eu posso cancelar isso com isso, que dá 1. Então não estou alterando basicamente nada na minha função. Ok? Tá. Será que vai dar certo? Bora ver. Isso aqui vai ser o limite. Quando x tende a 1. Vamos lá. Vamos usar os produtos notáveis, né? Olha só. Vou colocar bem aqui a nossa colinha. Quanto é a mais b vezes a menos b? A ao quadrado menos b ao quadrado. É exatamente o que nós temos, ó. A mais b, a menos b. Sim ou não? Então isso aqui vai ficar raiz de x ao quadrado menos raiz de 1 ao quadrado. Sobre, aí aqui no denominador vai continuar. 2x mais 3 menos raiz de 5 vezes raiz de x mais raiz de 1. Aí, beleza, professor, vai cancelar aqui, em cima vai ficar x menos 1. Ok. Mas quando nós fizermos a substituição, x igual a 1 no lugar do x, vai resolver nosso problema? Substitui agora. 1. 2 vezes 1, mais 3, 5. Raiz de 5 menos raiz de 5, 0. Vai continuar zerando o denominador. O nosso problema não é o numerador, é o denominador. O que eu quero melhorar aí é esse fator aqui, ó. Então, essa ideia, apesar de ser interessante, nós vamos usar muito, que é a multiplicação pelo conjugado, ainda não nos serve nesse caso. Não nos serve do jeito que está, multiplicando pelo conjugado do numerador. Mas qual seria uma outra ideia? Raiz de x? Só raiz de x? Mas vai alterar, porque o que eu preciso é que corrija esse fator aqui. Se eu multiplicar em cima, eu acho que é multiplicar em cima e embaixo só por raiz de x, é isso que você está falando? Sim ou não? Ah, sim. Raiz de x e aqui raiz de x, algo assim. Tá, mas ficaria assim, limite... Quanto tempo a gente tem, Júlia, por favor? Hã? 26, tá. Tá, e aí? Ah, entendi. Você quer fazer assim, limite, quando x tende a 1. Aqui embaixo, né, que você quer fazer. Tá, então aqui embaixo ficaria assim. Raiz de 2x mais 3 sobre x menos raiz
de 5 sobre x, certo? E aqui continuaria a mesma coisa. Eu poderia até simplificar aqui, mas tudo bem, ficaria a mesma coisa. Raiz de x menos 1, raiz de 1, que é 1, né? Sobre raiz de x. Tá, e agora? Cortar o x com x ali, né? Tá, aí ficaria assim, ó. Limite. Isso é muito importante, gente. Esse é o momento da gente pensar e tentar encontrar a solução. Tá? Então, isso é muito, muito importante mesmo. Parabenizo você por isso. Raiz de x menos raiz de 1 sobre raiz de x. Aí o que ele sugere agora é cancelar esse x com esse x. Pode fazer isso? Pode. Mas o x continua no 3. Então, ficaria raiz de 2 mais 3 sobre x menos raiz de 5 sobre x. Agora vamos tentar substituir? Quando eu substituir 3 sobre 1, 3, mais 2, 5. 5 sobre 1, 5. Raiz de 5 menos raiz de 5, 0. Ainda não dá certo. A ideia é boa, mas ainda não dá certo. Agora essa pode dar certo. Essa daqui ainda não dá certo, mas muito bem, tá? Por vezes a gente vai precisar fazer isso também. A ideia do nosso outro amigo foi racionalizar, ou seja, multiplicar pelo conjugado, mas não do numerador, e sim do denominador. E é exatamente esse o truque, porque eu quero mexer no denominador. Então, o que eu vou fazer? Raiz de x menos raiz de 1 sobre raiz de 2x mais 3 menos raiz de 5. Aí eu vou multiplicar agora essa função pelo seguinte fator, raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5 e raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. Posso fazer isso? Posso. Estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Eles se cancelam a qualquer momento e volta para 1. Tudo bem? Então, quanto é que vai ficar esse limite? Isso vai ser o limite. Não esqueça de que quando vocês forem resolver as questões, sempre ir colocando os limites. Ah, professor, daqui eu só multipliquei e não coloquei mais limite. Está errado. Coloca o limite, porque você está calculando ainda um limite, tá? Então, limite, quando x tende a 1, d. Aí, olha só, aqui em cima eu vou deixar do jeito que está, para não ficar fazendo muita conta. Vezes esse fator. Mas aqui embaixo eu tenho, presta atenção, A, como se isso aqui fosse o A, isso B. A mais B vezes A menos B. O que é A mais B vezes A menos B? É A quadrado menos B quadrado. Então isso aqui vai ser raiz de 2x mais 3 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Alguma dúvida? Agora eu posso cancelar esse quadrado, essa raiz com esse quadrado, essa raiz com esse quadrado. Aqui vai ficar 2x mais 3 menos 5. Quanto é 3 menos 5? Menos 2, certo? Então, isso aqui vai ser o limite. Quando x tende a 1. Raiz de x menos raiz de 1. Vezes raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. Sobre 2x mais 3 menos 5. Fica 2x menos 2. 2x menos 2. Alguma dúvida? Até aí? Não? Aí observe que aqui embaixo, para eu economizar nos passos, eu posso pôr o 2 em evidência, sim ou não? Então eu vou pegar o 2 e vou colocar em evidência. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x menos 1. Alguma dúvida? Oi, filha? Vai dar 0, mas olha só, esse fator e esse. Eu consigo reescrever esse fator como esse? Diga, consigo? Consigo. Como é que você vai fazer isso, então? Você faz assim, ó. Isso é muito bonito, né? Então, isso lá vai ficar assim, ó. Limite, quando... Deixa eu só repetir aqui. Raiz de x menos raiz de 1, vezes raiz de 2x mais 3, mais raiz de 5, sobre 2 vezes x menos 1. Professor, ainda vai dar ruim, vai zerar o denominador. Vai, por enquanto, mas a gente pode fazer o seguinte.
limite quando x tende a 1 de raiz de x menos raiz de 1 vezes raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. Repeti em cima, normal, não fiz nada demais. 2 vezes. Quem é x? É raiz de x ao quadrado, sim ou não? E quem é 1? É raiz de 1 ao quadrado. Posso ou não posso fazer isso? Posso. Só que o que é a ao quadrado menos b ao quadrado? É a mais b vezes a menos b. Vou usar o produto notável de novo. Então, isso aqui vai ser limite x mais 1 de raiz de x menos raiz de 1 vezes raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. 2 vezes, aí aqui vai ficar a mais b, raiz de x mais raiz de 1, vezes a menos b, raiz de x menos raiz de 1. Aí, olha só que bonito. Esse cancela com esse agora. E aí sumiu o problema do denominador. Porque agora, quando eu substituo, raiz de 1 mais raiz de 1 dá 1 mais 1, que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui no denominador vai ser 4. E no numerador, professor? 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Raiz de 5 mais raiz de 5. Raiz de 5 mais raiz de 5 dá 2 raiz de 5, que simplificando, raiz de 5 sobre 2. Pronto, então esse é o valor desse limite. Tudo bem? Alguma dúvida? O professor tem que ter muitas artimanhas, né? Muita malícia, muita maldade no coração para fazer um negócio desse, né? Tem. Eu não entendi, querida. Raiz de 5 sobre raiz de 5? Se eu multiplicasse aqui no início, eu acho que não surtiria muito efeito. Bora ver. Raiz de 5 sobre raiz de 5. É porque, na verdade, é que eu estou multiplicando por uma constante só. Então, quando eu multiplicar aqui esse 5 vem para dentro, multiplicando, iria ficar assim. Iria ficar raiz de 5 vezes 2x mais 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Ok. E aqui ficaria raiz de 5 vezes raiz de x menos raiz de 1. Só que, de novo, quando eu substituir por 1, aqui fica 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 vezes 5, 25. Raiz de 25, 5. 5 menos 5, 0. Aí 0 o denominador de novo. Entendeu? Mas a ideia é boa também. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Tá. Deixa eu abrir aqui o outro slide para a gente fazer essa questão aqui. Olha essa questão. Considere a função cujo gráfico está representado abaixo e faça o que se pede. Tá? Então, olha bem para o gráfico dessa função. Olhou bem? Agora vamos fazer o que se pede. Letra A. Vou fazer bem aqui. Fazer bem aqui. Letra A. É a imagem de menos 2 e a imagem do zero. Vou voltar no gráfico. Olha lá no gráfico. Qual é a imagem do menos 2? 1. Vem aqui, ó. Quando x é menos 2, a função leva menos 2 no 1. Tem a bolinha fechada aqui. Alguma dúvida? Quanto é o f de 0, a imagem do zero? Menos 3. Menos 3. Quando x é 0, a função leva o 0 no menos 3. Bolinha fechada aqui no menos 3. Cuidado. Tudo bem?
Qual é o limite da função quando x tende a 1 pela direita do 1? Está lá no gráfico. Quando x tende a 1, pela direita do 1. Qual é o limite? Pela direita do 1. Quando x tende a 1, x igual a 1 está aqui. Então, quando x tende a 1, pela direita do 1, a função está indo para que valor? Menos 1 não. Para 0. Aqui, ó, 1 para a ordenada aqui, 1 e 0. Então, o limite, quando x tende a 1 pela direita, é 0. E pela esquerda? E pela esquerda? 0 também. Também é 0. O que isso significa? Se esses dois limites, que são os limites laterais, são iguais, existem e são iguais, significa que o limite da função, isso aqui, ó, significa que o limite, vou apagar aqui. Isso significa que o limite da função, quando x tende ao ponto, existe e é igual aos limites laterais. É igual a 0. Tá claro? Alguma dúvida? Letra C. Limite de f de x quando x tende a 0. Qual é o limite da função quando x tende a 0? Quando x tende a 0, 0 está aqui, ó, x igual a 0. Quando x tende a 0, o limite da função é igual a quanto? A função está indo para onde, gente, quando x tende a 0? Pela direita ou pela esquerda? Está indo para menos 1. Sim ou não? Está indo para menos 1. Então, esse limite aqui é menos 1. Alguma dúvida? Não? Última pergunta. F é contínua em x igual a 0? Justifique. Olha, na tua prova, se tiver alguma pergunta e dito justifique, não vai dizer só sim ou não, não. Que eu nem olho. Sim, por conta disso. Não, por conta disso. Isso é justificar. Tudo bem? Essa função é contínua, bota lá pra gente, é contínua em x igual a 0, sim ou não? Não, por quê? Não, isso não é justificativa, filha. A bolinha está aberta, não é justificativa. A bolinha está aberta significa o quê? Vamos lá, vamos tentar responder. Não, está no domínio, porque bem aqui, ó, no 0, o 0 é elevado no menos 3. Vocês têm que lembrar da definição de continuidade. Vamos voltar na definição de continuidade. Deixa eu fechar o slide e abrir esse outro. Olha só, vamos voltar. É assim mesmo, é importante a gente saber esse troço aí. Qual é a definição de continuidade? Para a função ser contínua, o que tem que acontecer? O limite, quando x tende ao ponto, tem que ser igual à imagem da função no ponto. Sim ou não? A imagem... Não, no x igual a 0. Quero no x, qual é a imagem do 0 pela função? Qual é a imagem do 0 pela função? A gente fez aqui, ó, menos 3, sim ou não? E qual é o limite quando x tende a 0? São iguais? Então, por isso ela não é contínua. Aí você vai escrever, não é contínua. Por quê? Pois o limite da função, quando x tende a 0, é menos 1. E o limite, a imagem do 0 pela função deu menos 3. Logo, eles são diferentes. Então, por isso a função não é contínua. Deu para entender, gente? A gente tem que usar a definição das coisas. Definição de continuidade de uma função em um ponto é quando a imagem daquele ponto é igual ao limite da função quando x tende ao ponto.
A imagem do ponto zero pela função é menos 3, como vocês me disseram. E o limite da função quando x tende a zero é menos 1. Como eles são diferentes, então a função não é contínua. Nesse ponto. E pelo gráfico a gente já vê que ela não é contínua. Mas a justificativa é essa. Essa é a justificativa. Não é porque tem a bolinha fechada ou a bolinha aberta. Então, a gente tem que ser precisos nessas respostas, para a gente poder ganhar a pontuação cheia. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Deixa eu abrir aqui. Será que eu consigo acessar aqui o Moodle? Ah, consigo. Será que ele vai baixar? Não quero que abra aqui. Olha só, lá no Moodle, vocês viram o que eu fiz? Fui lá, apareceu para eles? Fui lá no Moodle, baixei o livro texto, PDF do livro texto. Vocês já fizeram isso? Espero que já, né? Pelo menos o livro texto, né, pessoal? Por favor. Deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir aqui o livro texto. Vou lá na parte de limite. Exponencial. Cadê limite? Limite, está aqui, ó, limite de derivada, coisa linda. Aí, vamos ver exercício. Não, está muito avançado ainda, tem mais para cá. Olha só, seção 2.2. Tentem resolver esses exercícios. 2.2, olha só, exercício 4, por exemplo. Dá um zoom aqui. Use esse gráfico, gráfico de f, para dizer o valor de cada quantidade, se ela existir. Se não existir, explique por quê. Vamos lá, vamos exercitar. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou abrindo o livro aqui para a gente estudar junto. Qual é o limite quando x tende a 2 pela esquerda da função f? Quando x tende a 2 pela esquerda da função f, qual é o limite? 3, muito bem. Venho pela esquerda do 2. Pela esquerda do 2, a função está indo para cá. Bem aqui é entre 2 e 4, 3. Então é 3. Alguma dúvida? Qual é o limite quando x tende a 2 pela direita da função? Pela direita, a função está indo para onde? Para 1. Entre 0 e 2. 1. Alguma dúvida? Dúvida, sim ou não? Qual é o limite da função quando x tende a 2? Não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Qual é a imagem do ponto 2? A imagem do ponto 2 é quanto? 3. F de 2, bolinha fechada aqui, é 3. Tá bom? Qual é o limite da função quando x tende a 4? Limite da função quando x tende a 4? 4. 4, limite dela, ela vem para o 4 também aqui, ó, 4. Quanto é o f de 4? A imagem do ponto 4? F não está definida em 4. Bolinha aberta aqui, ó. F não está definida em x igual a 4. Então, quanto é, professor? Não é nada, não está definido. Essa função é contínua. Vou incrementar agora a questão. Essa função é contínua em x igual a 2, sim ou não? Não é contínua em x igual a 2. Por que não é contínua? Porque a imagem no ponto 2 é 3 e o limite, quando x tende a 2, nem existe. A imagem é 3 e o limite não existe. Então, são diferentes. Diga. Sim, mas
Sim, não, é bom colocar limite, quando x tende a 2 é 3. Não, desculpa, ao contrário. A imagem f de 2 é 3 e o limite não existe. Então, não é contínuo. Tá? Outra pergunta, essa função é contínua em x igual a 4? Sim ou não? Sim ou não? Não responde nada. Essa função não está definida em x igual a 4. A gente só discute continuidade de funções em pontos que estão no domínio dessas funções. Esse ponto 4 está no domínio dela? Não, então não posso dizer nem que ela é contínua nem descontínua. Tá claro? Alguma dúvida? Bora ver se tem outra aqui bacaninha. Ó, já respondi uma questão para vocês. Essa aqui, ó, quinta. Para a função f cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade indicada, se ela existir. Se não existir, explique por quê. Qual é o limite quando x tende a 1 dessa função? Presta atenção, quando x tende a 1. 2, sim ou não? O 1 está bem aqui, ó, entre 0 e 2. E a função está indo para onde? Para 2. Então o limite é 2. Tá claro? Limite quando x tende a 3 pela esquerda. 3 está aqui, ó. Quando x tende a 3 pela esquerda, vai para onde? Para 1, muito bem. Para 1. E pela direita? Pela direita vai para 4. Vai para 4. Pela direita do 3. Sim ou não? Qual é o limite de f de x quando x tende a 3? Não existe. Limites laterais são diferentes, então não existe. Tá? Qual é a imagem do ponto 3? 3, muito bem, bolinha fechada aqui. Gente, vocês, pelo amor de Deus, não me errem isso na prova. Eu abri o livro aqui, já resolvi 2 questões. Vocês vão resolver esse restante das questões aqui. Amanhã tem oficina. A oficina de amanhã é a oficina entrega a prova. Então não faltem. E sexta, antes da prova, tem aula de monitoria. Monitoria entrega a prova também. Então não faltem. Estamos entendidos? Forte abraço, bons estudos.